Falando então sobre estoque e produção, agora nós vamos fazer o download do dashboard do giro. Esse dashboard do giro, ele faz análise do giro dos estoques. E como pré-requisitos, então, para ter esse dashboard funcional no nosso BI, a gente precisa de alguns pré-requisitos, como, por exemplo, está gerando movimentação do estoque, estar utilizando o inventário de estoque. E o download do painel de giro, ele vai criar 5 tarefas, né? Atualizar dados anteriores do inventário, atualizar dados do inventário, atualizar os dados anteriores do movimento do estoque e os dados atuais do movimento do estoque, e tem a carga de estoque giro temporário. Todas essas tarefas, elas devem ser executadas para apresentar as flores no painel, tá? Esse é um daqueles casos que a gente comentou quando nós iniciamos os downloads, que existem duas formas de fazer a carga de dados no BI. Existem algumas cargas que serão feitas automaticamente, como, por exemplo, de pedidos, financeiro, né? Nós vamos ativar a tarefa no serviço e ela vai rodar enquanto o serviço estiver ativo, de tempo em tempo. E alguns outros painéis, como que envolve questão de estoque, contabilidade, custeio, esses painéis eles possuem uma carga que ela não fica rodando simultaneamente a todo momento. Por quê? Porque nós precisamos de algumas informações fechadas, como, por exemplo, do giro a gente precisa da movimentação do estoque do dinheiro fechado, o contábil a gente precisa que o mês ou o período, enfim, esteja fechado, para daí sim a gente fazer a carga e importar os dados para o BI. Tá? Nós não temos nenhum dashboard de estoque baixado, então esse vai ser feito desde o início todo o processo, vai ser instalada a fonte de estoque, as tarefas, que nem tem na descrição ali do painel, que são várias tarefas que precisam para que o painel funcione corretamente. Então, essa primeira, por ser o primeiro dashboard com informações do estoque, ele demora um pouquinho mais, né? Então, aqui nós temos a questão do agendamento dos dados, né? Os dados recentes, os dados anteriores. Nós vamos salvar na categoria estoque. Aqui, então, a questão dos alertas, né? Que a gente deixa configurado. Tipo sistema, na categoria alertas. Aqui nós temos para quais usuários esses alertas vão ser enviados. Então, nós temos aqui cadastrado que, como nós só temos um usuário cadastrado nesse nosso BI, ele que vai receber esses alertas. Se eu tiver mais usuários que possuam, né, direito de administrador, eles também podem, eu também posso colocar aqui para receberem esses alertas, então. Aqui a carga do movimento de estoque, né, essa sim a gente vai deixar rodando a cada 15 minutos, então, os dados incrementais. Database a gente vai deixar 1 de junho de 2022. Nos dados anteriores, então, de ser uma carga um pouco mais pesada, que nem a gente já comentou, a gente deixa para fazer fora do horário, tá? São 4 tarefas, como a gente comentou. Aqui ele está pedindo para eu programar 2 tarefas, então, que é do movimento do estoque e do inventário. As outras cargas a gente roda direto no painel, que são aquelas cargas que eu comentei, que ela não roda sozinha no serviço, né? Ela roda apenas quando a gente seleciona lá para ela rodar, ou a gente, né,
clica no botão que tem no dashboard e executar aquela tarefa, tá? Essas aqui, sim, elas vão ficar no serviço lá e vão rodar conforme a gente parametrizou aqui, a cada 15 minutos, a cada 6 horas, tá? Aqui, então, ele vai instalar o painel principal do giro e um detalhamento, um dashboard de detalhamento que possui o detalhe dos movimentos, então. Dashboard instalado com sucesso. Aqui na tarefa, então, a gente consegue ver que as informações da carga de giro estoque temporária, a importação dos dados do movimento estoque, os dados anteriores do movimento do estoque, os dados do inventário e os dados anteriores do inventário também. Esses dados anteriores eu não vou colocar rodar agora, né, porque são dados pesados. E essas duas aqui a gente pode rodar, só antes eu vou avaliar o tamanho de dados que possui, para não ficar muito pesado e não demorar muito aqui também. Seguindo, então, aqui está o nosso painel do giro. Eu já rodei as cargas em paralelo, porque por se tratar do painel do giro e as informações do estoque, elas são um pouquinho pesadas, então ele optou por rodar elas fora do vídeo, vindo aqui então apenas para demonstrar o nosso painel. Esse então é o painel do giro, e na sequência nós vamos então explicar um pouquinho quais são as informações que esse painel apresenta e qual a utilidade dele.